Esquece a distopia, o fim do mundo e o cinismo que tomou conta de 2026. Devoradores de Estrela é o soco de otimismo que eu não sabia que eu precisava. Ryan Gosling e o alienígena mais fascinante da história do cinema provam pra gente que a maior arma não é o músculo, é a inteligência. Vamos conversar sobre isso? Fala, galera do bem! E é isso! A gente não está falando daquela ficção científica contemplativa, lenta, nada disso. Aqui, a ciência é o motor da ação. O filme ele usa a amnésia do protagonista para reconstruir o universo diante dos olhos da gente, sem profecia mística, sem escolhidos, nada disso. É um professor de escola pública salvando o sol na base do método e da colaboração. E aí, quando chega o Rock, né, o alienígena mais bem projetado dos últimos tempos, o filme vira uma espécie de buddy movie assim, improvável, que transborda a humanidade onde ninguém estava esperando. O Lord e o Miller eles transformaram o raciocínio lógico em espetáculo visual sem medo de parecer inteligente demais para o grande público. Se você está cansado aí de heróis que resolvem tudo no soco e quer ver o que acontece quando a biologia e a física ditam as regras, você deu play no vídeo certo. Vamos para o set? E sabe por que isso importa? Porque o Phil Lord e o Christopher Miller eles resgataram aquele caramba, que máximo, sabe? Que a ficção científica acabou perdendo depois de tanta terra queimada. Em um mundo onde estudar parece ter virado coisa de elite, esse filme coloca um professor de ciências de escola pública para salvar o sol ali de uma forma muito colaborativa. É a ciência de verdade, é o coração transbordando e é possivelmente o primeiro vislumbre assim, de uma esperança revolucionária. Assistir Devoradores de Estrela acabou me jogando direto para os meus 12 anos, digamos assim. Mas não foi só o espaço. Eu cheguei a sentir o cheiro daquele mimeógrafo a álcool, sabe, da escola, aquela resma de papel ofício úmida ali que a gente usava para fazer prova. E por que isso conecta com o filme? Porque no Brasil a gente não garimpava Arthur C. Clarke ou Isaac Asimov em qualquer esquina, sabe? Isso era coisa de elite, era livro importado caro, então aquela edição da Argonauta que você achava num sebo assim, muito específico, perdido entre um livro de receitas, um manual técnico e tal. A nossa ficção científica era o improviso, era imaginar o infinito enquanto a gente olhava para as estrelinhas assim, fosforescentes do teto, aquela coisa. E o Phil Lord e o Christopher Miller, eles fizeram um trem diferente aqui. Sabe? Eles resgataram aquele deslumbre que a gente via de relance nas capas de livro que a gente nem sequer conseguia comprar. O filme não é sobre ter medo do escuro, é sobre a curiosidade de acender a lanterna e ver o que tem lá dentro, entendeu? Mesmo quando a bateria está fraca. E por que isso importa, galera? Porque o cinema de hoje, ele é muito diferente daquele, sabe? A gente está cansado de Jogos Vorazes ou o enésimo remake de O Sobrevivente e tal. Porque Viver também em 2026 já é o próprio filme de sobrevivência. A gente não precisa ler, sabe, o pesadelo futurista de um autor europeu para sentir um munducão aí no qual a gente está inserido. A gente abre o portal do UOL, por exemplo, e a distopia está lá, sabe, na manchete de economia, no caos do trânsito, na política. O que era para ser, na verdade, um aviso de ficção científica virou reportagem diária. E é aí que Devoradores de Estrela entra como um sopro de benevolência aí no meio de tanto cinismo. É o primeiro vislumbre que a gente tem de que é necessário parar de brigar e começar a colaborar, né? Porque dessa forma talvez a gente consiga virar uma frota estelar de verdade em vez de só mais um cenário de terra arrasada. Galera, vamos falar um pouquinho assim de estrutura, porque o roteiro desse filme é um quebra-cabeça de mestre. O Ryland Grace ele acorda com o cérebro parecendo um queijo suíço, né, todo esburacado pela animação suspensa, e é aqui que o filme te pega, sabe? Ele usa a amnésia desse cara como um motor na narrativa. Enquanto o Grace reconstrói a própria identidade, ele reconstrói a ciência do filme para entregar de presente pra gente, vem embrulhadinho ali, bonitinho. E olha só que sacada, não tem aquela cena cafona do cara de jaleco explicando física para os generais do Pentágono, toda aquela charopada que a gente está cansado. Aqui, a ciência ilumina o caráter. A gente descobre quem o Grace é através da forma como ele resolve os problemas sob pressão. É o fazer definindo o ser. E isso só funciona por causa do Ryan Gosling, né? Genial como sempre. Ele é um mestre do contraponto e do silêncio. Sabe aquele ator que realmente escuta em cena? Ele não está só esperando a deixa, ele está processando o que o outro personagem está entregando e tal. E aí, sozinho, né, ele é contido ali e minimalista pra caramba, aquela pegada toda ali que a gente viu em First Man, ela acaba saltando.
Mas quando ele bate de frente com a Sandra Hüller, né, aí o negócio escala. A tensão entre a Grace e a Eva Stratt, né, não é física, não é aquele clichê romântico barato, né, que a gente está cansado de ver. É uma tensão intelectual, é o embate de duas mentes ali tentando resolver o impossível enquanto o relógio da extinção está correndo ali no fundo, né, o tic-tac correndo atrás deles. E o Gosling, de certa forma, ele traz aquela vulnerabilidade de quem está apavorado. Enquanto a Sandra Hüller, cara, ela é o prumo total dele. Ela é seca, ela é objetiva, ela é quase implacável. Basta a gente analisar ali as trocas de olhares nos flashbacks que a gente vai sacar isso aí. É ali que o filme constrói o coração que vai sustentar a solidão dele lá no espaço. E por falar em bater bola, né, quando entra o Rock em cena, né, o nosso Golan extraterrestre, o filme vira como eu já falei, um bud movie assim, total, né, que lembra aquela leveza dos Anjos da Lei, por exemplo. Ver o Gosling se abrindo emocionalmente para uma aranha de pedra, né, que fala em frequências musicais e tal, é ali que o filme ganha um coração que quase não cabe na tela. É a humanidade transbordando no lugar mais improvável do universo. E aí, né, como não poderia deixar de ser, chegou aquela hora da gente falar do Rock. É aqui que o caramba, que máximo que a gente falou lá em cima acontece de verdade, porque o CGI desse filme não é só bonitinho para mostrar assim para a galera que tem puta poder de processamento. Ele é funcional. O Rock não é um humano com maquiagem pesada ou um bichinho fofinho de pelúcia para vender brinquedo, embora ele, né, seja fofinho pra caramba, né, a maneira dele, estou doido para ele chegar no mercado. Mas enfim, ele é uma criatura alienígena de verdade. A biologia dele dita as regras, né, como ele se move, como ele enxerga e principalmente como ele se comunica por meio daquelas frequências musicais. O design dele respeita a física de um planeta com gravidade e com atmosfera diferentes. É uma estranheza tão autêntica que faz a gente acreditar na amizade deles. O Rock não é um pet do protagonista ali. Ele é um cientista no mesmo nível, ou até superior de repente. É a biologia a serviço da narrativa. É mais ou menos por aí. E aí, para a gente avançar nessa decupagem, a gente tem que olhar para as mãos dos diretores, né? Para o Phil Lord e para o Christopher Miller, que os dois ali trouxeram para a tela aquela obsessão por camadas que a gente viu lá em Aranha Verso. No cinema deles não rola espaço morto. Cada frame ali tem uma informação visual fortíssima e a narrativa vai ali acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o Grace está consertando um painel, por exemplo, a luz da nave está contando uma história, o som ambiente está te dando uma pista do que está para acontecer, enfim. Eles conseguem fazer a ciência, que poderia ser um balde de água fria, né, no ritmo ali e tal, numa coisa assim impressionante, porque acaba virando o motor da ação. É uma montagem que te puxa para dentro da história. Eles transformam o raciocínio lógico num espetáculo sem precedentes. E aí, no fim das contas, Devoradores de Estrelas prova que dá para fazer um blockbuster gigante com cérebro e com alma. Nem tudo é perfeito, né? E a gente precisa falar sobre edição, por exemplo. O filme, assim, facilmente poderia ter uns 30 minutos a menos. O Lord Miller e o Miller, às vezes eles pesam a mão, né, na grandiosidade visual, digamos assim, muito jato de vapor verde, muita trilha ensurdecedora, enfim, tudo para provar que eles são tão épicos quanto o Christopher Nolan lá no Interestelar. Eles não precisavam disso, na verdade, não precisava rolar esse esforço todo. O filme ele brilha quando ele é solto, quando ele é quase improvisado, sabe? E aí a busca por um final assim meio que arrumadinho, que entrega todas as respostas, né, soluções emocionais e tal, acaba fazendo a emoção real recuar alguns milímetros. É o risco de adaptar um Andy Weir, né? O que é satisfatório no papel, no cinema ele pode parecer uma sucessão de finais meio fakes ali. É o que alguns críticos chamaram de TV dinner sci-fi, sabe? É reconfortante, te aquece, mas às vezes você sente o gosto do celofane superaquecido ali nas bordas do roteiro. Mas olha só, não leva nada disso em consideração, saca? O filme é primoroso e eu estou curioso para saber a carreira que ele vai fazer aí na temporada de premiações, porque vai ser longa com certeza. E no fim das contas, a mensagem que fica é a tese do próprio Andy Weir, né? Saiba o seu conteúdo, mantenha calma, resolva um problema de cada vez, peça ajuda e, né, num mundo em que parece que está tudo desmoronando, Devoradores de Estrela lembra pra gente que a nossa maior arma não é o músculo ou a bravura cega e tal, mas a competência e a colaboração. É um filme que te faz sair da sala querendo assim ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais curiosa. E em tempos de cinismo, sabe, ter esperança virou o ato mais revolucionário que a gente pode exercer.
Então, eu conheci um alien. Nossa intimidade tá crescendo. Ele não tá crescendo em mim, né? Eu até fiquei preocupado. E você? Sentiu o cheiro do livro novo também? Ou achou que o Rock roubou o filme do Ryan Gosling? Solta o verbo aí nos comentários, porque toda grande história precisa de um lugar para acontecer. E o nosso lugar é aqui, no Papo no Set. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não fizer parte da casa e a gente se vê no próximo set.